Olá, seja bem-vindo. Nessa aula, nessa videoaula do curso de Competências em Inteligência Artificial, nós vamos explorar um pouquinho a digitalização e o uso da IA, como estão transformando aí os processos e operações empresarial, digitalização, e também vamos falar mais sobre a eficiência da inovação, da integração e da inteligência organizacional, tá? Então, eu vou começar a falar para vocês sobre os processos empresariais, que são um conjunto de atividades que são coordenadas, que transformam os recursos em resultados. No contexto digital, eles evoluíram, deixaram de ser apenas fluxo operacional para se tornar sistemas inteligentes sustentados por dados, automação e conectividade. Isso é bem importante. Então, vou falar alguns exemplos para vocês, que é o processo de vendas digitais, que apoiados por o CRM e análise de comportamento do cliente. Processo de recrutamento inteligente com triagem automatizada e entrevista online. Também os processos de atendimento integrado a chatbots e redes sociais e análise de sentimento. Também vamos falar sobre o complemento que envolve a digitalização, tá? A digitalização que exige que os gestores compreendam e mapeiem e redesenhem os processos de tecnologia que aumenta a eficiência e a personalização. Aí a entrega de valor também, tá? Que isso também gera valor quando você entrega com mais eficiência e um produto mais personalizado, né? Um atendimento mais personalizado, né? Usando a tecnologia. Então, eu acho que entrega um valor bem maior, né? Também eu vou falar, vamos continuar falando agora das operações inteligentes e automatizadas, que são atividades que colocam os processos em práticas, são chão de fábrica, estratégia, as competências digitais. Com as competências digitais e o uso da inteligência artificial, as operações são mais integradas e preditivas, tá? São bem importante ressaltar isso, tá? E também existem alguns exemplos que podem ser utilizados nas aplicações que são, que são utilizados, né? Em aplicações de manufatura inteligente, sensores de IA que monitoram as máquinas em tempo real ali, que dá para você fazer uma análise ali na hora que está passando o produto, então você consegue fazer uma análise ali como que vai ser, prevendo as falhas antes mesmo que elas ocorram. Tá? A logística digital, roteirização, otimização por algoritmos de IA, então é muito importante isso, tá? Que você cria uns roteiros, cria projetos e analise os impactos ali que ocorre e tal, que pode ocorrer no decorrer de uma entrega de um produto ou até mesmo não é nem a idealização, na finalização daquele produto, na hora que vai colocar ele no mercado aí para venda, ou até mesmo dentro da empresa. Às vezes você vai otimizar um processo aí de sistemas, né? Aí você pode analisar antes mesmo seja colocado, né? Principalmente se for um sistema que ele exige um investimento muito alto. Então você faz uma análise aí para ver se consegue, se a empresa comporta também e qual os prejuízos que pode ocasionar, se caso aquele sistema não for compatível com a empresa, tá? Então você consegue fazer essa projeção aí, tá? Eu também vou falar um pouquinho dos serviços automatizados, né, que são serviços assistente virtual, realizando triagens, demandas e suportes. O papel do gestor é entender que a IA não substitui o fator humano, ela potencializa as decisões e otimiza fluxos e reduz riscos operacionais. Tá? A convergência da IA e os dados e os processos na era digital na era digital, ele
falei para vocês, a convergência entre a IA e os dados e processos, né? Na era digital dos processos e operações passa a ser guiada por dados. E a inteligência transforma grandes volumes de informações em insights estratégicos, tá? Que você pode aplicar em diversas áreas ali com decisões mais rápidas e precisas. Então você pode gerar ali decisões mais rápidas e precisas com a ajuda da inteligência artificial e as outras ferramentas, tá? E a competência digital é essencial para gestores, são análise e interpretação de dados, saber extrair informações, extrair valor das informações, pensamento automatizado, compreender o potencial das ferramentas de automação e IA, gestão digital de processos, tá? E redesenhar fluxo com foco em agilidade e inovação, ética e segurança digital, garantir a confiabilidade e proteção dos dados operacionais. As informações que integra a IA aos seus processos criam um ciclo de melhoria contínua em aprendizado de máquina, otimizando o desempenho e experiência do cliente. Isso é importante, tá? E também a gente tem o papel do gestor digital nas operações inteligentes, tá? O gestor digital é um conector entre pessoas e processos de tecnologia. Sua missão é garantir a IA e as ferramentas digitais sirvam a estratégia organizacional, gerando valor e vantagem competitiva. Competência do gestor digital: visão sistêmica e analítica, liderança de equipes digitais híbridas, capacidade de inovação orientada por dados, tomada de decisão baseada nas evidências, indicadores ali, tá? E as transformações como na mentalidade do gestor, que deve ser enxergar a IA como uma parceira estratégica, não como uma ferramenta. Eu já acredito que ela é uma ferramenta, tá? Que conjunto com outras ferramentas ela potencializa ali alguma coisa que você quer desenvolver ao longo aí do tempo que você vai estar dentro de uma empresa, ou até mesmo no profissional, ou também até no pessoal, tá? Tem coisas que você pode usar a IA também para desenvolver algumas planilhas, algumas coisas, alguns projetos, alguns roteiros de viagem aí, às vezes você vai viajar e você precisa fazer um roteiro, e você também pode fazer algumas coisas no pessoal mesmo, tá? Então eu acho bem importante isso também, a utilização da IA e dos outros e as outras ferramentas. São um conjunto. Para mim, a IA é uma ferramenta que vai auxiliar você a desenvolver alguma coisa, né? Então é isso. E, em resumo, os processos e operações digitais são os únicos núcleos de informações inteligentes das organizações. A competência digitais e o domínio da inteligência artificial permite redesenhar a forma que produzimos, entregamos e inovamos. O futuro da gestão não é apenas automatização, não é apenas automatizado, é um inteligente, estratégico e humano. Tá? Então, eu acho bem importante isso, exaltar que ela também é humana, depende também de nós, né? Eu vou passar aqui para vocês, eu também vou deixar preparado para passar alguns exemplos, tá? E algumas planilhas, que eu acho que vai ser importante. Bom. Então, eu também quero falar para vocês sobre alguns exemplos que eu acho bem importante, tá bom? O que são os processos no contexto digital? São imagens de fluxograma, dashboards e equipes colaborando online. Tá? Então, é um processo no contexto digital, que são as imagens de fluxogramas também, e também para ser utilizado também com as suas equipes, também dashboards também que é bem utilizados. Tá? Todo negócio é formado por processo, ou seja, conjuntos de atividades que transformam recursos em resultado. Na era digital, então, são um sistema interconectado, que eu já falei para vocês também. Tá? Aqui ele está falando para um exemplo, tá?
em um processo de um atendimento de um cliente. Antes de tudo, dependia de pessoas para unir ligações. Hoje, a IA faz a triagem inicial com o sistema de CRM, registrando automaticamente o histórico do cliente, o relatório de dados, o que ajuda o gestor a identificar pontos de melhoria, ou seja, o processo ficou digital, automatizado e orientado. As operações são a execução desse processo, é nelas que a estratégia ganha vida, na produção, na logística, no atendimento, na entrega. E é exatamente o ponto que a inteligência artificial tem maior impacto. Imagine uma empresa de transporte usando a IA para analisar o trânsito em tempo real, tá? E definir rotas automáticas. É o que a gente usa, né, do GPS hoje, nesses também maps e outros sistemas aí também faz análise de tráfego para a gente fazer, que faz essas rotas, né? Pra gente estar, eu esqueci o nome, tem o Maps e tem um outro também que eu esqueci o nome dele. Então eles usam um pouco a inteligência artificial para redesenhar as rotas por onde vão passar, né? Então é bem interessante isso daí em tempo real. Ou uma indústria que utiliza o aprendizado de uma máquina para ver falhas, né? Então são coisas que são utilizadas diariamente com a ajuda da inteligência artificial e outras ferramentas. Desenvolver competências digitais, análise de dados, pensamentos automatizados e visão sistêmica, como aplicar suas informações, tá? Então, em resumo, processos e operações digitais são o coração de transformação nas empresas modernas. A inteligência artificial não substitui o gestor. Ela fortalece oferecendo informações e previsões para decisões mais seguras. O papel do líder digital é unir a tecnologia e propósito. E você está pronto para liderar essa transformação? Acredito que sim, porque depois que você terminar o curso, você tem uma compreensão do que é competências digitais, habilidade, né, digital e combinar ela com a inteligência artificial pode trazer grandes benefícios, tanto pessoal, tanto profissional para vocês, né? Então também para a empresa, né? Traz um fortalecimento aí também e coloca ela um pouco à frente aí as empresas que não estão utilizando essas tecnologias ainda, tá? Então essas tecnologias podem ser bem importante, principalmente agora, nesse momento que todos estão utilizando, tá bom? Até o próximo módulo, nós ficamos por aqui. Vou deixar os PDF e algumas aulas, né? E algumas aulas como você aplicar essas competências, tá bom?